Fala Fogão, fim da quinta rodada da Série B pro Botafogo, derrota por 3-1 para a equipe do Náutico nos aflitos, numa partida que sinceramente aconteceu de tudo que a gente possa imaginar. Falhas individuais, falhas coletivas, erro de arbitragem, erro na escalação inicial do Botafogo, a ausência do Ronald, fez com que o Chamusca modificasse na posição de 3 atletas com a entrada do Guilherme Santos. Tivemos também o Pedro Castro fazendo gol contra, perdendo o gol com o goleiro já caído no chão. Tivemos falhas do PV com 2 pênaltis muito infantis. Tivemos também gol do Felipe Ferreira, né? Quando o Felipe Ferreira entrou, acredito que toda a torcida do Botafogo tenha falado não, Felipe Ferreira não, mas teve gol do Felipe Ferreira. Teve Douglas Borges fazendo uma defesa de pênalti. Teve também gol com chutão do goleiro. Enfim, teve muita coisa acontecendo nessa partida. E por isso a gente não pode apontar um único responsável pela derrota. Não dá pra gente falar que toda a culpa da derrota, por exemplo, é do PV, que fez realmente uma partida muito ruim. Também não dá pra falar que a gente perdeu por conta do erro do Pedro Castro, que fez o gol contra e perdeu aquele gol com o goleiro já caído no chão. Da mesma forma, não dá pra gente falar que o Botafogo perdeu por conta da arbitragem em si, especificamente falando, nem da escalação inicial do Chamusca ou da entrada do Barreto mais pro fim da partida. A gente tem que saber separar as coisas pra poder analisar esse jogo de modo geral. A gente realmente teve uma série de fatores que levaram à construção desse placar. E a gente precisa falar sobre cada uma delas aqui para poder compreender o que levou a essa derrota por 3-1. A defesa, que quase não sofria gols, tomou 5 nos últimos 2 jogos. E para começo de conversa, eu quero falar aqui sobre o 11 inicial que o Chamusca decidiu mandar a campo. A ausência do Ronald e a entrada do Guilherme Santos fez com que o Chamusca modificasse no posicionamento de 3 atletas: o Pedro Castro, o Marco Antônio e também o Chay. Essa mudança de posicionamento influenciou na forma como o Botafogo encarou a equipe do Náutico na primeira etapa. Talvez a entrada do Guilherme Santos, a ideia do Chamusca, fosse reforçar a marcação do PV ali em cima do Eric, ter uma dobradinha para segurar o jogador do Náutico. Mas sinceramente o Eric fez grande partida, e como o PV estava num dia muito ruim, essa dobradinha aqui não surtiu o menor efeito. O Eric realmente ganhou praticamente todos os duelos individuais ali e conseguiu criar boas oportunidades para o Náutico em jogadas pela ponta direita. Então essa alteração do Chamusca pode ter tido essa ideia, mas na prática não estava funcionando. E o Botafogo, sinceramente, até começou a partida com uma postura bacana, colocando um grau de intensidade ali semelhante à equipe da casa. Tanto é que o Botafogo teve chances de perigo de abrir o placar antes de sofrer o 1-0. 1-0 esse que nasceu por conta de um erro de arbitragem, não tem nem discussão em relação a isso. Não foi escanteio, o árbitro deu tiro de canto e aí na cobrança desse escanteio o Botafogo infelizmente voltou a falhar em bola aérea. Isso já tinha acontecido contra o Londrina, lembrando que na partida passada o cara fez o gol sem sair do chão, ele cabeceou com os 2 pés fincados no chão, e agora mais uma vez a gente viu a nossa defesa não conseguir anular uma bola aérea do adversário. Esse gol, inclusive, me fez lembrar daquele gol que a gente sofreu contra o Vasco no Campeonato Carioca, na fase principal da competição, lá em São Januário, que a partida terminou empatada, inclusive. A gente quase tomou um gol no começo do jogo, com uma cobrança de escanteio no primeiro pau, e quando veio o segundo tempo, naquele jogo a gente não conseguiu evitar o gol do empate do Vasco. Uma bola que também foi cobrada na primeira trave, teve o desvio e o cara conseguiu fazer o gol. Na partida de hoje, o Pedro Castro fez o gol contra, mas sinceramente, muito provavelmente, por conta do Chiesa estar posicionado atrás do jogador, ele teria feito esse gol que abriu o placar. Então é muito provável que mesmo que o Pedro Castro não tivesse cometido essa falha de fazer esse gol contra, o Chiesa possivelmente teria aberto o placar para o Náutico. Feito então 1-0. Depois desse 1-0, o Botafogo perdeu o equilíbrio. Aquele time que estava mais intenso, conseguindo chegar no campo de ataque, ameaçar a equipe adversária, perdeu o controle do jogo. E o Náutico continuou em cima, elevou a temperatura do jogo, foi para cima, mas não teve uma grande oportunidade. O Douglas Borges não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa. A verdade seja dita, foi isso que aconteceu. Passado um tempo, alguns minutos, o Náutico chegou a bater 72% de posse de bola, só que depois a gente voltou a chegar com perigo. Inclusive, teve um lance com o Rafael Navarro, já na pequena área, que ele se joga na bola, só que a bola vai em cima do goleiro do Náutico. O que aconteceu em outros lances desse jogo, inclusive. O Botafogo, em outras oportunidades, também teve a chance de marcar, mas a finalização foi em cima, exatamente onde o goleiro do Náutico estava. Isso aconteceu pelo menos 2, 3, até 4 vezes ao longo do jogo. Depois de um primeiro tempo em que o Botafogo começou bem, perdeu o controle e mais pro fim do primeiro tempo voltou a equilibrar as ações, a gente foi pro intervalo. E aí quando voltou para a segunda etapa, teve uma mexida que ninguém entendeu, a saída do Chay. Sai Chay, entra Diego Gonçalves. Por que o Chay saiu? Até agora a gente não sabe. Somente o Chamusca explicando isso na coletiva é que a gente vai saber.
Mas essa mexida na equipe não surtiu efeito assim imediato, embora o Botafogo tenha conseguido jogar melhor do que o Náutico em boa parte da partida na minha avaliação. Se a gente pegar de modo geral os melhores momentos, o Botafogo teve mais lances de perigo do que o Náutico nesse jogo. Mas isso não foi suficiente para a gente poder chegar e fazer os gols e sair com a vitória. Inclusive, no meio do caminho, com o Botafogo melhor no jogo, tivemos aquele primeiro pênalti infantil do PV. Um pênalti completamente desnecessário, ele já tinha passado com o carrinho, não havia a menor necessidade, por mais que fosse um lance muito perigoso, dele colocar o pé na canela do atleta e, logicamente, o árbitro assinalou aquela penalidade bem marcada, não dá pra gente reclamar. O Chiesa então bateu e o Douglas Borges, pela primeira vez com a camisa do Botafogo, fez uma defesa numa cobrança de pênalti. Defesa muito importante que deu ânimo para a equipe, que logo na sequência, passado alguns minutos, após a entrada do Rafael Moura, conseguiu chegar ao gol do empate. Leitura da jogada muito bem feita pelo He-Man. Diga-se de passagem, ele realmente teve uma percepção muito correta de como a troca de passes na defesa do Náutico ia se desenrolar. O time do Botafogo estava pressionando a saída de bola e o Rafael Moura conseguiu antecipar um passe fazendo essa leitura da jogada. Passe então para o Diego Gonçalves, que dá a bola no Felipe Ferreira. E o tão criticado Felipe Ferreira consegue fazer o gol do empate. Então o Botafogo chegava ali no 1-1, depois do Douglas Borges fazer a defesa e o He-Man ter essa leitura de jogada. Até aí, dava indícios de que o Botafogo poderia chegar ao gol da vitória. A gente realmente estava melhor na partida naquele momento. Quando saiu o gol do empate, o Botafogo já merecia há algum tempo ter feito esse gol. Quando saiu o gol, a torcida ficou animada. Mas infelizmente, depois desse gol do empate, aí a gente começa a ter a mexida com a entrada do Barreto, que na minha opinião foi 6 por meia dúzia, e explico isso porque o Guilherme Santos nessa altura já jogava como volante, então não vejo como uma substituição para recuar a equipe do Botafogo. Não enxerguei dessa maneira, apenas enxerguei como 6 por meia dúzia para renovar o gás ali na marcação, já que o Guilherme Santos claramente estava cansado. Só que depois disso o Botafogo não conseguiu chegar e se impor. E para piorar, tivemos então a penalidade marcada em outra jogada com o PV. Mais uma vez o garoto envolvido num lance polêmico. E dessa vez tem a polêmica porque ficou aquela dúvida. A bola já tinha saído ou não tinha saído? Sinceramente, saindo ou não saindo, isso não muda a marcação que o árbitro fez. O PV de fato foi imprudente. Ao dar aquela entrada, não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. A bola já estava saindo pela linha de fundo, então ele foi imprudente, foi infantil, enfim, errou feio ali. E o árbitro então assinalou a penalidade. E dessa vez, o Douglas Borges nada pôde fazer para poder conseguir fazer aquela defesa. Cobrança muito bem batida pelo Jean Carlos. Foi uma pena a gente tomar a virada. Botafogo ainda teve uma grande chance, com o Diego Gonçalves, numa cobrança de escanteio ele desviou e a bola passa por toda a extensão da pequena área, sem ter ninguém ali com centroavante, e a gente tinha dois naquele momento, que era o Rafael Navarro e o Rafael Moura, mas nenhum deles estava ali para colocar aquela bola para dentro. E infelizmente, depois disso, de tentar uma pressão final, a gente ainda teve o chutão do goleiro com o Paiva, jogador do Náutico, saindo nas costas do PV, estando mais uma vez o garoto envolvido num lance de gol do adversário, e aí 3-1 pro Náutico. O Douglas Borges também não tentou abafar, vendo que o jogador do Náutico vinha na sua direção, de repente poderia ter tentado abafar para diminuir a possibilidade de sair o gol. Infelizmente, o Botafogo chegou a uma derrota por 3-1, com todos esses acontecimentos aqui que eu falei para você. A gente teve chance com o Pedro Castro, perdendo o gol com o goleiro já caído no chão, poderíamos ter empatado, poderíamos ter virado a partida, mas no fim das contas não fomos eficientes, não fomos eficazes. Isso não aconteceu e, como diria Muricy Ramalho, a bola pune. Da mesma maneira como puniu diante do Londrina, puniu agora diante do Náutico. E um time que não sofria gol praticamente conseguiu levar 5 nos últimos 2 jogos. Agora, no meio de semana, a gente não encara o CSA. A partida foi adiada. E justamente por isso, o Botafogo vai sair do G4 com toda certeza. Tem várias equipes ali que estão encostadas no Botafogo com 8, 7 pontos. Então o Botafogo vai sair do G4. Só que agora, a partida contra o Sampaio Corrêa, ela ganha uma importância ainda maior. Porque quando a gente encarar o Sampaio Corrêa fora de casa, totalizando 3 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro, não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória. Depois dessa partida contra o Sampaio Corrêa, se o Botafogo vencer, pode ser que a gente esteja de volta no G4. Já se o Botafogo perder, mesmo estando com uma partida a menos, a gente pode de repente estar no meio da tabela para baixo. E o Botafogo não pode deixar isso acontecer, porque à medida que o posicionamento na tabela não vai ficando interessante, não vai ficando favorável, isso aumenta a pressão no ambiente de trabalho. Volta a subir a pressão para cima do Chamusca, para cima dos atletas por conta de resultado.
Então é muito importante que a gente consiga digerir aquilo que aconteceu na partida contra o Náutico, tá? Nesse domingo, essa derrota por 3-1, para poder chegar depois contra o Sampaio Corrêa, fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Eu, inclusive, sou obrigado a dizer que é crucial para o Botafogo esses 3 pontos, porque depois de 3 partidas longe do Rio de Janeiro, se a gente voltar apenas com 1, 2 pontos para casa, simplesmente não dá. Precisamos, de fato, vencer. Precisamos somar pontos, porque é sempre muito importante lembrar, para subir para a primeira divisão, não basta você vencer dentro de casa, você tem que vencer também fora. E até aqui o Botafogo não conseguiu isso. Empatou contra o Vila Nova, empatou contra o Londrina e agora perdeu para o Náutico. Se não conseguir a vitória diante do Sampaio Corrêa, a corda começa a apertar. E o Botafogo não pode deixar isso acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. Qual é a sua visão sobre a partida de hoje em relação a erros individuais, erros coletivos, falhas do Chamusca, falhas de arbitragem? Realmente teve de tudo e eu quero saber a sua visão sobre esse jogo. Infelizmente, essa derrota do Botafogo por 3-1. Então deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, se inscreve no canal e acompanha aqui o Fala Fogão pra gente poder bater aquele papo sobre o Botafogo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.